Olá, meus amigos, doutores e doutoras, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para mais um encontro, a nossa aula de número 4, para esclarecermos um pouco mais sobre esse universo do mundo tributário, um universo que eu tenho certeza que pode potencializar a sua carreira profissional, que hoje pode estar em qualquer outra área do direito, ou até mesmo para você que está iniciando, né? No encontro passado, nós trabalhamos sobre uma nova jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que foi um verdadeiro divisor de águas para caracterizar o mero inadimplemento, né? O mero inadimplente, aquela empresa que não paga, daquela empresa que passa a ser a devedora contumaz, né? E aí nós vimos alguns critérios que diferencia exatamente o mero inadimplemento e o devedor contumaz para que você leve em consideração isso no momento em que você for fazer o seu planejamento tributário da empresa. Quando você faz essa oferta de planejar, você não apenas vai verificar oportunidades de redução da carga tributária, um propósito negocial, como trabalhamos no encontro passado, mas também você precisa ficar muito atento para que não seja caracterizado do mero inadimplemento o devedor contumaz, ok? E aí eu disse o seguinte, quando você recebe um auto de infração, recebe uma cobrança, inclusive dá para você saber, né, se as empresas estão devendo ou não tributos, eu te falei sobre o link, né, que você vai consultar na aula passada, o que acontece? Você pode ofertar uma revisão das cobranças tributárias que já estão ali, em dívida ativa ou até mesmo em execução fiscal, olha que interessante. Porém, você vai observar o que exatamente? Além da nossa primeira aula, a gente ter tratado sobre o auto de infração e alguns itens que você precisa verificar, aqui nós vamos também estabelecer qual que é o limite da multa punitiva num processo administrativo. Se o meu contribuinte está sendo fiscalizado, se o meu contribuinte já tem um auto de infração, uma inscrição em dívida ativa, vale a pena eu ingressar com um processo administrativo para discutir o limite da multa punitiva? Ou é melhor eu requerer isso em âmbito judicial? Então, abra sua mente para identificar como o processo administrativo ele é mais valioso, às vezes, do que o próprio processo judicial. No Brasil, nós temos uma cultura da judicialização. E agora, nós estamos tentando, né, mudar essa cultura para a desjudicialização. Você sabe que o processo judicial é caro, ele é oneroso, ele é moroso, ele é burocrático. E essas características nós não encontramos no processo administrativo tributário. Então a gente precisa quebrar essa barreira de achar que só porque eu estou reclamando para a própria pessoa que me está cobrando, a minha chance de sucesso vai ser menor. Não vai ser. Principalmente se você tiver teses já pacificadas. Recentemente, a Procuradoria-Geral da Fazenda já se pronunciou que não vai mais recorrer de decisões sedimentadas pelos tribunais. Decisões que os tribunais precisam aplicar, né? Os tribunais que eu falo, tribunais administrativos, precisam seguir por determinação do Supremo e do STJ. Antes havia uma cultura da protelação. Vamos recorrer mesmo sabendo que a gente vai perder. Hoje não. Hoje a Procuradoria entende que é muito melhor dar a justificativa dizendo que o contribuinte está certo do que ficar protelando aquele processo. Até porque nós estamos vendo agora os tribunais caracterizando o dano moral por práticas abusivas do fisco. Então isso vai doer no bolso, né? Então por isso, doutores, vale muito a pena sim você ingressar com o processo administrativo. Quais são as principais vantagens de um processo administrativo? Primeiro é a gratuidade. A súmula vinculante 21 do Supremo, ela estabelece que eu não posso ingressar com recurso administrativo mediante pagamento ou mediante caução. Existem defesas tributárias que você só pode se defender se você pagar, se você garantir o juízo, a chamada caução jurídica. No processo administrativo isso não existe. Súmula vinculante 21. Outra coisa é que caso você esteja com uma tese inédita, uma tese que não tem tanta solidez no mercado administrativo, no processo administrativo, você foi buscar ali precedentes e você não achou muita coisa, então a chance, o risco financeiro seu é muito grande e o risco jurídico de você perder é alto, fica a minha dica. No processo administrativo não tem condenação sucumbencial. Pedro, mas eu não vou receber a minha condenação? Calma, na precificação do honorário, você já considerando isso, você vai precificar o seu honorário de uma maneira diferente. Porque processo administrativo, você não tem condenação sucumbencial. Mas o mais interessante é que você passe a precificar os seus honorários pelo trabalho que você desenvolve, pelo seu esforço do seu trabalho e não pela sucumbência do processo.
A condenação sucumbencial ela tem que ser um plus, algo que vai agregar, mas não o delimitador para a precificação de honorários. Então, por isso, essa ausência de condenação sucumbencial, ela tem que ser vista como algo bom, ou seja, o seu contribuinte não vai sofrer nenhum tipo de consequência financeira além do que ele está sendo cobrado por suposta condenação sucumbencial. No processo judicial isso pode acontecer. Então é muito importante você analisar o seu prejuízo financeiro caso aquela tese seja discutida direto em âmbito judicial. Pedro, e se eu fizer o seguinte? Primeiro eu vou em âmbito judicial e depois eu vou em âmbito administrativo. Impossível. O artigo 38, parágrafo único, da Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830, lá no artigo 38 ele estabelece que a propositura de uma ação judicial para discutir um mérito de um processo administrativo, você está renunciando a esse direito. Então se você prefere, primeiro judicializar, sentir como é que vai ser, para depois ir para o processo administrativo, você pode ter problemas, porque o artigo 38, parágrafo único, diz que a propositura de uma ação judicial representa a renúncia do seu poder de se defender na via administrativa, tá certo? Então esse caminho não funciona. E claro que se por acaso vier uma decisão irreformável em âmbito administrativo que você não concorda, você ainda assim pode buscar amparo judicial. Então quando você discute uma dívida administrativa, não está correndo nenhum prazo prescricional para você entrar com uma ação judicial. Então caso lá na frente você venha a perder, então você tem a opção de também buscar a via judicial. Outra dica que eu acho muito importante para quem gosta, para quem quer defender o seu contribuinte no processo administrativo. Quando você peticiona, protocola uma impugnação administrativa, automaticamente suspende a exigibilidade do crédito. O artigo 151 do CTN, no seu inciso 3, estabelece que a mera propositura de uma ação de uma ação administrativa, suspende a exigibilidade do crédito. Observe lá, artigo 151, inciso 3. Então imagina aquele cliente que precisa, por exemplo, de uma certidão de regularidade tributária, porque vai participar de uma licitação, ou vai fechar um contrato com uma empresa multinacional que está exigindo uma certidão de regularidade fiscal. E aí, o que ele faz com aquela dívida tributária? Se ele ingressar com uma reclamação administrativa, ele consegue a emissão de uma certidão positiva com efeitos de negativa. E com isso ele consegue demonstrar a regularidade necessária. O artigo 206 do CTN estabelece que se o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa, você consegue a emissão de uma certidão positiva com efeitos de negativa. Então olha como é válido, às vezes, para aquele contribuinte que não tem o dinheiro agora para pagar, mas ele também não quer sofrer os riscos de um protesto em cartório, ele não quer sofrer os riscos de uma execução fiscal, ou ele precisa de uma certidão de regularidade. Você, ao impugnar administrativamente, você suspende automaticamente a exigibilidade do crédito. Isso não acontece com o processo judicial. Ah, mas se no processo judicial eu quiser depositar, o contribuinte vai ter que abrir mão do dinheiro para fazer o depósito. Então, por isso, não é muito inteligente da nossa parte, a não ser que o contribuinte queira evitar a fluência de juros e multa, não é muito comum o contribuinte aceitar o depósito. Ele fala, não, eu quero uma via que eu consiga suspender a cobrança sem ser necessário agora eu dispor do imposto a pagar, do tributo a pagar. O processo administrativo pode nos ajudar. Outra coisa também importante, a composição dos processos administrativos são feitas por pessoas tecnicamente mais bem preparadas. Então quem vai analisar a nossa defesa, quem vai analisar os nossos argumentos, são pessoas com amplo conhecimento na linguagem tributária. Poder Judiciário, principalmente em varas cumulativas, aquelas varas não especializadas, é possível que o juiz não entenda nada do seu caso. É possível que o juiz não tenha o domínio para o direito tributário. Ele estudou quando ele fez concurso, mas isso não significa que 10 anos, 15 anos depois, ele continuou se atualizando. Até porque, dentro do universo dele, ele tem diversas outras demandas que podem ser mais frequentes para ele. Então ele vai se dedicar muito mais a estudar aquelas demandas da sua rotina do que demandas atípicas. Então quando você ingressa com uma ação judicial no Poder Judiciário, pode ser que aquele juiz não tenha a qualidade técnica necessária. Agora, dentro dos conselhos administrativos de recurso, dentro dos órgãos paritários de análise de processo administrativo, você percebe uma maior qualidade técnica, principalmente quando a gente está falando de análise de documentos, de análise da qualidade do auto de infração. E quem julga não é o
o auditor que te fiscalizou, não é o fiscal que te puniu. Quem julga é um órgão formado, em regra, por advogados, por agentes fiscais, que têm o domínio, conhecimento técnico e acadêmico, aplicando as teses mais atualizadas possíveis dentro daquele processo, tá? E já falei de uma vantagem, que é a emissão de certidão, que o processo administrativo permite, caso você esteja discutindo aquele auto de infração. E dentro do processo administrativo, o ponto agora que eu quero tocar na sua mente, na sua reflexão jurídica, é com relação aos limites das multas punitivas. Você sabe que o mero inadimplemento gera consequências punitivas para o contribuinte, que é o que nós chamamos de multas em autos de infração. Então hoje nós temos duas formas de multar, duas formas de punir o contribuinte. A chamada multa moratória e a chamada multa punitiva. Qual que é a diferença entre elas? A multa moratória é mais conhecida como juros, né? É aquela cobrança que você vai ter que fazer quando você demora para pagar o imposto. Então, em regra, os juros são contados por dia ou por mês, a depender do tributo que nós estamos falando, ok? Então, por isso, a cada dia que você deixa de pagar, a cada mês que você não cumpre com a sua obrigação tributária, a multa moratória está aumentando, porque é juros de mora. E, doutores, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece uma multa punitiva limitada a 2%. Pelo amor de Deus, a relação tributária não é uma relação de consumo, apesar de, na maioria das vezes, você ser um mero usufruidor de um serviço público, né? Mas isso não te torna consumidor na relação tributária, então por isso não posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor. E por isso, pessoal, as legislações locais acabam estabelecendo o percentual de juros. Mas o que há de abuso, o que há leis determinando multas moratórias de 10% ao mês, sabe aquela dívida pagável? Ela se torna impagável. O contribuinte não consegue mais pagar, não por causa do tributo em si, mas por causa da multa moratória. Além dessa multa moratória, a gente tem a multa pedagógica, a multa punitiva, que é aquela multa, doutores, que você acaba pagando meramente pela inadimplência. É para te educar a nunca mais pagar em atraso. Hoje, elas são aplicadas em conjunto. A diferença é que a multa punitiva, normalmente, é um valor fixo, independente do tempo que você está inadimplente, e já a multa moratória, ela vai se somando até o dia que você resolve parcelar ou pagar. O artigo 138, então, do Código Tributário Nacional, ele estabelece, artigo 138, que se o contribuinte não fez a declaração do seu imposto, se o contribuinte acabou não pagando o imposto naquela data, mas ainda não foi fiscalizado, ele pode se valer de um benefício da denúncia espontânea. E aí a multa punitiva não será aplicada se ele for um contribuinte proativo. Imagina um caso, uma vez que eu peguei, já comentei isso na nossa segunda aula, salvo engano, que trabalhamos de imposto de renda, sobre um contribuinte, um cliente meu que havia feito a compra de um imóvel, a venda, né, de um imóvel, mas ele não declarou o ganho de capital. Calma, você não declarou ainda, mas você pode declarar agora. E quando você for fazer a declaração, você só vai pagar a multa moratória. Como assim, Pedro? Eu não vou pagar a multa punitiva? Não, porque o artigo 138 diz que se você se confessa dizendo que não pagou imposto, que ainda não foi declarado, e a Receita ainda não descobriu essa ausência de pagamento, até porque ela não é uma fiscal individual, né? Ela faz isso em decorrer de tempo. Se você ainda não foi descoberto, você pode então agora declarar em atraso, pagar o tributo e a multa, né, os juros de mora, mas a multa punitiva você vai ser aliviado. É o que proclama o artigo 138 do Código Tributário Nacional. Só que muitas vezes o contribuinte vai lá no ente público, diz que não pagou, o ente público emite a guia rapidamente, cobrando a multa. E aí o contribuinte acaba pagando o que não deveria. Então, o primeiro limite interessante para você marcar é a denúncia espontânea. Eu tenho alguns clientes produtores rurais, agora que eu estou aqui residindo numa região um pouco mais rural, e que nunca declararam o imposto da terra rural. O ITR, previsto lá na Lei 9393, estabelece no artigo 10 que a apuração do imposto é feita pelo próprio proprietário. Não é igual o IPTU que vai chegar o carnê na minha casa. Não, o ITR eu tenho que fazer esse lançamento. Eu tenho que baixar o programinha da Receita, de ITR, fazer a minha declaração de acordo com as minhas características do imóvel e gerar a guia para pagar.
Muitos produtores nem sabem que tem que fazer isso. O que acontece? Se ele for fazer isso hoje, sem que a Receita tenha descoberto, ele pode fazer e não pagar a multa punitiva. Por isso é muito importante você, antes do contribuinte lá na Receita, tentar alguma espécie, falar com você, para que ele não seja cobrado da multa punitiva. Outro limite importante. Qual é o percentual máximo de multa que pode ser cobrada? A jurisprudência que vem se consolidando no Supremo Tribunal Federal, que as multas moratórias elas têm um teto, para que elas não passem a ser confiscatórias. Olha o raciocínio comigo. O artigo 150, inciso 4 da Constituição, artigo 150, inciso 4, estabelece que uma multa ela não pode ter natureza confiscatória. Assim como o tributo não pode ter natureza confiscatória. Mas a Constituição não se preocupou em delimitar um percentual, um teto, uma base. Por isso o Supremo teve que ir construindo isso ao longo do tempo. E hoje a jurisprudência dominante estabelece um teto de multa de até 20% sobre o valor do tributo. Então você vai pegar o valor do tributo originário, aplicar no máximo 20% e é o que pode ser cobrado de multa moratória, de juros. Se você pega, por exemplo, um auto de infração em que os juros de mora superou esse teto de 20%, apesar de previsto na lei do estado ou do município, o Supremo diz que isso é confiscatório e não pode cobrar a multa moratória acima de 20% do valor do tributo devido. Cuidado que há uma diferença técnica entre tributo e crédito tributário. O tributo é o mero valor do imposto do tributo a pagar. O crédito é a soma do tributo, juros e multa. Por isso, toda vez que você falar que um crédito tributário é de 100 mil, eu estou me referindo ao tributo, somando já os juros e a multa. Por isso, quando você recebe o auto de infração, olhe lá apenas o valor do tributo. Quanto que é o tributo originário? Sobre esse valor, aplique 20%. É o máximo de juros que você pode ser cobrado. Se você tem um cliente que está acima desse percentual, discuta isso administrativamente. Mas cuidado que o prazo normalmente, a partir do recebimento do auto de infração, é de 30 dias. Em âmbito federal, por exemplo, o decreto 235.072, ele estabelece um prazo máximo de 30 dias após o recebimento do auto de infração. Então, se você demorar para você se defender, aí você perde a oportunidade de discutir esse percentual de 20%. Pedro, e em âmbito administrativo, eles já estão considerando a decisão do Supremo? Já. Eu vou colocar aí no material para vocês uma decisão recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que já está aplicando esse percentual de 20%. Você não precisa judicializar, eles já estão aplicando o percentual de 20%. Tanto no Conselho Administrativo da Receita Federal, como também eu coloquei no material de vocês uma decisão do Supremo recente de 2019, tratando exatamente dos limites da multa moratória. E a multa punitiva tem limite? Hoje, a jurisprudência mais consolidada estabelece uma multa de até 100% do valor do tributo. A multa punitiva, a multa pedagógica. Na Receita Federal, por exemplo, a multa ela começa em 75%, em regra, tá? No próprio auto de infração vem escrito ali. Mas eu digo a vocês que o Supremo vem considerando também uma multa punitiva de 100% alta, mas ainda não é um pensamento consolidado. É apenas um precedente ali que já tem uma certa discussão que também seria confiscatório. Se a gente observar, se a ideia é pagar o tributo, realmente é muito confiscatório esse percentual de 100%. Viram como elas podem ser aplicadas? Entenderam como é que funciona essa questão da multa e um auto de infração? Então é muito importante você tomar cuidado na aplicação da multa moratória e da multa punitiva. Fica aqui a minha dica, denúncia espontânea que afeta as multas punitivas. Tome cuidado com o limite da multa moratória de até 20% para não virar confiscatória e o limite da multa punitiva de até 100%, mas ainda há jurisprudência do Supremo que está modificando esse entendimento. Então, em breve, poderemos ter novidades com relação a este assunto. Então, sempre observe lá no auto de infração quanto está sendo cobrado de crédito tributário. E aí divida quanto é tributo, quanto é juros e quanto é multa. E para que você possa aplicar essa tese, você pode aplicá-la em âmbito administrativo. Você não precisa fazer isso judicialmente, desde que você esteja ainda no prazo. Por isso, sempre oriente seu cliente, assim que receber uma notificação tributária, já te mandar por WhatsApp, por mensagem, para que você possa agir rapidamente e cobrar do seu cliente
e economizar, né, junto com o seu cliente. Como que eu vou precificar o honorário nesse caso? Em cima do proveito econômico. Tudo que o contribuinte deixar de pagar naquele auto de infração, você vai pegar ali uma parcela de 20% a 30% em regra, olha a sua tabela da OAB, para que você possa então se aproveitar. Veja, você vai ter um honorário contratual para fazer o serviço e você vai ter um honorário relacionado ao êxito, que vai levar em consideração o proveito econômico. Quanto que o contribuinte vai deixar de pagar? Porque aqui nós estamos trabalhando numa situação que ele tem que pagar porque está inadimplente, mas não pagar tudo isso. Porque senão isso fere o princípio do não confisco, isso fere a regra da denúncia espontânea e deixa exorbitante o valor do tributo a pagar, ok? Espero que essas dicas tenham sido preciosas e valiosas para você. E na última aula, nosso próximo encontro, eu vou trabalhar com você um tema muito instigante que é na execução fiscal. É o procedimento que todo procurador sabe fazer. Não existe procurador hoje, sempre falo isso, que não sabe trabalhar numa execução. Então você não pode ser um advogado tributarista que não saiba como resolver uma execução fiscal. Por isso é muito importante você saber os passos iniciais. Quando o cliente chega até você com uma notificação, uma intimação para se manifestar numa execução fiscal, o que deve ser feito? Qual é o passo a passo antes de você verificar se realmente o contribuinte tem que pagar ou não aquele débito tributário? Então fica comigo que na próxima aula a gente vai trabalhar esse tema incrível que pode te ajudar já a resolver problemas dos seus clientes atuais. Um grande abraço!